Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando. Saudação, desejando um bom dia e uma boa semana. Primeiro, desejo dar os parabéns a todas as pessoas como atenderam o horário e a frequência à missa durante a semana, deixando aos mais saudáveis a possibilidade de participar e tendo a precaução de não criar novos problemas. Os comentários são de parabéns, porque foi tudo feito com ordem e serenidade. E esta serenidade cumprimentar. Então, parabéns pela disciplina e o que fizeram de bem. Saudamos a todos. Nesta semana, que começando por domingo até o próximo domingo, nós celebramos a Semana do Migrante. E muitos de nós somos descendentes de imigrantes. Os nossos antepassados deixaram a pátria, hoje se deixa a pátria e outros deixam o próprio lugar de nascimento. Os nossos antepassados migraram de nação para outra nação, vieram aqui para a nossa região, para ganhar o pão, o sustento que não se conseguia mais na própria pátria. E hoje os nossos avós progrediram, criaram uma nova sociedade, um novo ambiente do qual nós estamos desfrutando. Então, lembrando as peripécias, os sofrimentos dos nossos antepassados, vamos olhar com caridade, com carinho, também a migração dos nossos dias. Nos nossos dias há uma grande problemática, porque muitos têm que fugir da própria pátria contra gosto por causa da violência e das guerras. Para fugir da violência e resguardar a vida, então tem que migrar. Mas não é mais aquela organização que houve nos séculos e meio passado com a migração dos nossos avós. Hoje vem provavelmente as pessoas individuais, então tem que se arranjar para fazer a sua subsistência no novo lugar onde que vem se colocar. Então, encontram muitas dificuldades para depois ter a própria subsistência, porque ficam sozinhos, às vezes sem a família. E dificuldade de encontrar emprego pela dificuldade de não conhecer língua, hábitos e depois a concorrência que há para encontrar um emprego, um trabalho. E então muitos destes que têm que fugir da guerra, da violência, da perseguição, às vezes ideológica, política, tem que, para salvar a vida, tem que tentar aventuras
E nós vemos que nestes tempos há muitos migrantes nesta situação, seja na cidade, seja em São Paulo e também aqui na nossa São Bernardo. Por exemplo, a paróquia aqui de Nossa Senhora da Boa Viagem está alimentando, além de orientar e a ensinar um pouco de português para poderem se ambientar, também está sustentando com alimentos. Por exemplo, aqui mantendo a alimentação de mais ou menos 70, um grupo de 70 venezuelanos. Tudo devido à vossa generosidade que ajudam a paróquia a ter a possibilidade de socorrer estes migrantes. Então, lembremos, olhemos, nós que temos as nossas pátrias, as nossas famílias, nós que estamos ambientados, vamos pensar um pouquinho nestes desalojados. Salvam a vida com a necessidade de fugir da perseguição e da violência e das guerras da própria pátria. E nós, então, estamos ainda dentro da nossa pandemia e, como segunda nossa reflexão, vemos que cria um novo ambiente e também cria para nós uma nova modalidade, uma mentalidade diferente que faz valorizar a nossa liberdade e a nossa independência. Agora, nós aprendemos com esta pandemia a valorizarmos mais a vida do que as propriedades. Nós, com o receio da doença, conseguimos desapegar-nos um tanto das nossas posições e valorizar as nossas pessoas. E estamos também preocupados com quando acaba um pouquinho esta pandemia, como vai ser a nova sociedade. Fala-se muito que vai haver um novo sistema de emprego, porque a técnica da computação vai eliminar muitos empregos. Durante essa pandemia, trabalharam muitos em casa para quebrar o galho. Mas parece que é uma tendência que muitas empresas podem usar a técnica da computação para ter menos escritórios, então com menos necessidade de deslocamentos, de viagens, e, portanto, também com mais eficiência e menos deslocamentos. E, portanto, terminada a nossa pandemia e a nossa reclusão, talvez como ficamos muitos em casa, usando a técnica.
mas também precisa pensar, e todos são capazes de manejar a computação para poder ter um emprego? E então parece que poderá haver conflitos. Então, como agir? Conflitos de como encontrar um meio de subsistência. Agora, não adianta, não serve, não se resolve reclamando, condenando um ao outro, geralmente dando a culpa de errado ao outro, talvez não a nós. Não eu me reconheço falho e errado, não, estamos dando sempre a culpa aos outros. Então, em muitos ambientes estão recorrendo à partidaria, fazendo manifestações, muito mais às vezes com ideologia política do que preocupação fraterna para uma sociedade solidária e pacífica. Então, os atritos criam mal-estar. Devemos estar preparados também para esta situação e para, pelo menos eu penso, e teremos, quando voltarmos à normalidade do trabalho e da liberdade de nos mover, o que será? Precisamos nos preparar com paciência para estas novas situações, pelo menos é aquilo que na minha reclusão vou pensando e refletindo. E então eu me pergunto, e perguntamos a todos nós, como cristão, como devo agir? Vou fazer conflitos? Vou dar a culpa aos outros? Vou reclamar? Ou vou ter paciência? Ou me resigno? Qual é a minha atitude para aquilo que vai vir com esta provável transformação de sistemas de trabalho e de relacionamentos dentro da sociedade? Então, como cristão, como devo agir? Dar a culpa aos outros? Reclamar? Eu fiquei pensando um pouquinho na palavra que Jesus disse quando ele estava ensinando a sua sociedade. E Jesus também deu algumas palavras de como tratar as outras pessoas. E muitas vezes nós gostamos de vingar-nos, de cobrar dos outros. E criamos, às vezes, brigas, desencontros. E Jesus, quando ensinava a multidão, aperfeiçoando a situação de convívio, disse: ouvistes o que foi dito, isto falando no Sermão da Montanha, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, isto é, a vingança não acima do prejuízo, não 2 dentes por um dente. Porém,
já era do Antigo Testamento esta paciência. Mas Jesus diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, antes, àquele que te fere a face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que te pleitear contigo para tomar-te a túnica, dá-lhe também a veste. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede, e não voltes as costas ao que te pede empregado. É uma nova mentalidade. É a mentalidade que Jesus deixa para nós cristãos e para nós humanos. Mas como você pode entender esta não vingança, esta não culpar os outros, mas tolerar? Nós temos na palavra do apóstolo São Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, tem um esclarecimento, uma aplicação destas palavras de Jesus. E eu peço licença para transmitir, ler, refletindo, e convido a refletir a autenticidade da nossa comunhão fraterna com essas palavras de São Paulo, que nós encontramos na carta aos Romanos, no capítulo 12. Diz: em virtude da graça que me foi concedida, palavras de Paulo, eu peço a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. A nossa tentação, às vezes, é de sermos nós: eu sou o otário, eu estou certo, os errados são sempre os outros. Um conceito, não um conceito mais elevado do que convém, mas ter uma justa estima ditada pela sabedoria de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Pois Deus nos deu a sua amizade, a sua fé. Então agir conforme a graça que Deus nos deu. Por isso, como São Paulo faz uma comparação, como num corpo, o corpo social aqui, temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função. Não somos todos iguais, somos diferentes. Por isso que pode criar conflitos. Não temos a mesma função os membros do corpo. De modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo social em Cristo, sendo membros uns dos outros. Somos membros da vida de um grupo social, diferentes, como os pés não são os olhos, etc. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, quem tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé. Quem tem o dom do serviço, o exerça servindo. Quem o dom do ensino, ensinando. Quem o da exortação, exortando.
aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade, aquele que preside com diligência, aquele que exerce misericórdia com alegria. Dons diferentes, tarefas diferentes, tudo útil para formar a harmonia e a tranquilidade de uma sociedade. Continua São Paulo: que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegando ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns com os outros, cada um considerando o outro como mais digno de estima. Procurar olhar a bondade e o valor da outra pessoa, talvez mais do que aquela que eu tenho. Continua São Paulo: sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, como nós estamos muitos perseverando naquilo que é desagradável, na tribulação que passamos, assíduos na oração. Parece que com essa pandemia nós começamos a rezar mais, tomando parte nas necessidades dos santos. Quantos de nós nos tornamos mais solidários dentro desta pandemia? Buscando proporcionar a hospitalidade. Essas as palavras de São Paulo. E então, a nossa convivência, pela qual eu já, daquilo que eu pude perceber, já nos tocamos bastante. E por isso eu dou os parabéns a tantas pessoas generosas e que rezam mais e que se preocupam pelos outros. Já estão criando vivendo, consolidando. Me parece que antes da pandemia havia muita concorrência e debates e discussões. Depois de vermos-nos todos adoentados ou ameaçados, nasceu uma solidariedade uns com os outros. E é aquilo que São Paulo nos recomenda. E São Paulo continua então a ter o amor também com aqueles que são desagradáveis. Me parece que há também aí nas vidas políticas muito questionamento. Me parece que em vez de haver mais solidariedade, há mais acusações. Aqueles que se sentem bem posicionados ainda querem derrotar, dominar outros grupos. Não entraram ainda na compreensão de uma humanidade, como eu vejo aqui daquilo que ouço lá na minha reclusão, vem as notícias e as atitudes da nossa comunidade paroquial. Quanta generosidade houve, e quanto interesse pelos outros, e quantos sacrifícios que fizeram. Parabéns para vocês. É aquilo que São Paulo nos recomenda. E então, São Paulo continua: abençoai os que vos perseguem, porque muitos nos criticam. Abençoai os que e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram.
tende a mesma estima uns para com os outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábios. A ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o que é bem para todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto depende de vós. Não façais justiça por a vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor diz: a vingança pertence a Ele, o julgamento. A nós não dar lugar à ira e à vingança. Antes, continua São Paulo, reproduzindo as palavras de Jesus, antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, até o inimigo. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estarás pondo brasas sobre a cabeça dele. Fazer o bem a quem nos faz o mal, já aquele que faz o mal vai sentir-se depois minorado. Não vos deixeis vencer pelo mal. Vencei o mal com o bem. E São Paulo continua ainda, depois no capítulo 13, com algumas recomendações: o amor às normas, a quem tem autoridade também civil, e viver no cristianismo, isto é, não seguir apenas ideologias, mas fazer ações, não pagar o mal com o mal, mas com o bem. Não é nada mais daquilo que Jesus fez pessoalmente. Jesus fez o sacrifício da própria vida em favor de nós pecadores. Ele pegou aquele que era adversário, nós pecadores, ele nos fez o bem, nos salvou. Então é a atitude e é o espírito que depois dessa pandemia nós deveremos, como cristãos, aumentar. Então, ver agora no migrante aquele que é necessitado e ver também naquelas pessoas com quem nós convivemos, procurar de pôr em prática essas atitudes recomendadas da palavra de Jesus. E olhando bem para aquele exemplo, Jesus fez estas palavras que São Paulo diz. Jesus deu a sua vida, sacrifício. Ele é inocente. Deu a sua vida para salvar a nós, que pecadores, que desobedecíamos e
combatíamos com ele. Ele deu a vida por aqueles que o perseguiram. Então também nós cristãos, é a mentalidade que talvez nós vamos aprendendo e que nós acordamos um pouquinho nesta situação de dificuldade para poder criar uma nova mentalidade, verdadeiramente imitando a pessoa de Jesus. E então eu termino pedindo de fazer uma oração de humildade, colocando-me como um servidor, como um animal, um jegue, um burro, serve a pessoa, também eu me pôr a servir. E eu tenho aqui, irmão, então, uma prece que o burro pode fazer. E vamos fazer esta prece do burro. Então, Senhor, meu Criador, obrigado porque me fizeste um burro. Nós, um humano muito como nós. Eu, um humano muito limitado. Me fizeste um burro capaz de te servir nos meus irmãos, os homens. O burro serve os homens. E assim serve a Deus. Não compreendo, continua a prece do burro, não compreendo porque muitos deles querem ser burros, porque eu não quero ser homem. Nós muitas vezes não estamos contentes com a nossa situação. Mas isto não é de admirar, pois tenho pouco entendimento. Assim dizem eles, né, que são inteligentes. Os homens dizem que o burro é burro e nós somos inteligentes. E o burro diz, aceita a avaliação dos homens que se acham inteligentes. Modestamente reconheço que como meus irmãos, como meu irmão, o humano, tenho defeitos e qualidades. Sou paciente, serviçal e amigo. Eu sou teimoso e rebelde. Às vezes preciso mesmo do pau, do chicote, do meu dono. Como o homem que gosta de dizer que seu corpo é como eu e tem que ser domado. As pessoas que fazem a penitência e procuram a virtude reconhecem que o corpo tem que ser domado pelo Espírito, do Espírito guiado na Palavra de Deus. As penitências que o homem faz são sempre uma disciplina. Continuamos a oração. Mas, meu Criador, eu também gosto de amor e carinho. E nisto também sou como os homens. O homem também gosta de carinho, a pessoa humana. É pena que ele não tenha orelhas grandes como eu, pois eu estou sempre atento a qualquer voz. Nós humanos, quanto damos obediência a Deus? Talvez ele ouça mais por dentro do que eu. Não posso julgar, sou apenas um burro.
Peço, meu Criador e Senhor, para mim e para meus irmãos, o homem, paciência, humildade e desejo de servir, fruto também da nossa pandemia. Estou muito contente por ser um humilde burro. Antepassados meus foram muito honrados por ti. Jesus se serviu de um burro para entrar em Jerusalém em triunfo. Então, o burro termina, obrigado, meu Senhor. E nós também, procurando de refletir um pouco, se não foi inútil, vamos olhar com carinho também para os nossos necessitados migrantes. E Deus nos ajude, nos faça contentes e nos faça virtuosos saindo desta pandemia com mais humano, mais espiritual, mais capazes de perdoar, de tolerar e de fazer o bem uns aos outros, porque Deus nos quer santificar e melhorar. E para isto, convidamos que a Mãe de Jesus também nos ajude. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, um bom dia, uma santa semana e até nos vermos.